vergonha que foi essa apresentação do Corinthians na Neoquímica Arena. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês para curtir, para se inscrever, para fazer tudo, ativar a notificação. Estamos na madrugada. Quem é que dorme? Eu não vou conseguir dormir. Como eu não vou conseguir dormir, eu vou fazendo aqui os conteúdos para vocês, tá certo? Forte abraço, vamos lá. Cássio, eu queria que primeiramente você fizesse uma análise sobre o jogo do Corinthians e também já comentasse, claro, essa pressão sobre o Fernando Lázaro. A gente já está vendo a Gaviões emitindo nota pedindo a saída, a torcida protestou bastante hoje aqui. Queria que você fizesse uma avaliação geral, por favor. Quando se perde, se tratando de Corinthians, é assim que funciona, né? Quem não conhece, sabe que é. Quem conhece, quem já tá, e quem não conhece já sabe que a pressão é grande. Acho que nós oscilamos muito no jogo, não conseguimos fazer um jogo consistente. Acabamos tomando gol e não conseguimos pressionar o adversário. Tem que melhorar, a gente não pode ficar nessa oscilação, sobe, desce, ganha, perde. Nós temos que ter uma regularidade melhor, até se a gente almeja classificação, almeja brigar por outros campeonatos. Agora tem uma sequência de jogos bem complicada, nós temos que reagir. É uma derrota dura e acho que nós temos que o mais rápido possível tentar melhorar, evoluir e tentar ser mais regular. E essa pressão do Fernando Lázaro, você acha que ele suporta essa pressão? As perguntas tem que fazer para o presidente, né, para mim. Se tratando de Corinthians, quando as coisas não vão bem, a gente sabe como é que funciona. Pressão para todo mundo e nós temos que reagir, temos que melhorar nas próximas partidas, temos que conseguir os resultados positivos, melhorar conseguir ganhar, ter regularidade. Agora sobre treinador, desculpa, não cabe a mim falar sobre isso. Agora, quando as coisas não vão bem no Corinthians, a gente sabe que é um time de massa, é clube de torcida, a gente sabe como é que funciona. Você está aqui há muito tempo, por que você acha que as coisas não estão indo bem, como você próprio disse agora? Não, eu falei que nós estamos oscilando, ou seja, está falando que eu estou falando que eu falei que não ia bem. Eu falei que oscilando é diferente de não ir bem, então não inverte as palavras que eu estou falando. Eu acho que a gente tem oscilado, sim, tem feito jogos bons, jogos ruins. Agora, é até ruim de dar entrevista quando tu já começa a querer fazer polêmica e falar uma coisa que eu não falei. Eu acho que se tu quer que eu te respeito, me respeita, até para não criar uma polêmica. Mas então você tem que fazer do que eu falei, não o que eu não falei. Eu respeito você e você me respeita também. Eu acho que nós estamos oscilando, a gente tem que melhorar, tem que evoluir, a gente tem que ter mais consistência, tem que ter resultados mais regulares para se tratando em Corinthians, até para a gente almejar outras coisas. O que você acha que foi decisivo no jogo de hoje? Eu acho que no contexto geral a gente não conseguiu pressionar o adversário, no meu ponto de vista, a gente não conseguiu criar oportunidades, tentar sufocar o adversário e ir para cima dele. E a gente acabou, o time qualificado, a gente acabou tomando o gol e acho que conseguiu dar um susto na equipe no final do jogo, já numa abafa de bola aérea e mais em jogada aérea, cruzamentos, mas a gente tem que evoluir, tem que criar mais alternativas, tem que ver, tem que se defender, nós temos que parar de tomar gol também, acho que é muito importante parar, acho que em todos os sentidos, não estou aqui para... Acho que nós temos que ver em todos os sentidos e tentar ver o que o Corinthians tem que fazer melhor para melhorar, para ter regularidade, para a gente evoluir. Boa análise. E a cobrança em cima do técnico Fernando Lázaro. Inclusive, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, acabou de emitir um comunicado pedindo a saída do Lázaro. Queria te perguntar, o que você acha de tudo isso e principalmente dessa pressão em cima do técnico Fernando Lázaro? Cara, eu acho que é o momento da gente ter calma, né? Nunca é bom falar depois de jogo assim, né? Vamos pensar, pra gente não falar nenhuma besteira, mas óbvio que a gente precisa melhorar, ver onde descoordenou, né, porque realmente nosso time tinha uma maneira de jogar e isso se perdeu e é natural que você vai perdendo confiança, vai perdendo os movimentos e realmente não faltou empenho, não faltou luta, e mais nessa base que a gente quase conseguiu o empate, né, mas realmente falta mais jogo, mais triangulação, enfim, agora sentar, conversar para ver onde a gente pode melhorar, né, retornar com esse estilo de jogo nosso, para ver se a gente consegue evoluir. Fábio, você sempre chama a responsabilidade, fala bem. Você acha que o Lázaro é o principal culpado hoje da falta de rendimento? Não, óbvio que não, né, cara? Já se passaram alguns treinadores nesses últimos anos, né? E realmente a gente não tem conseguido dar uma resposta. Batemos na trave ano passado para conquistar um título. Óbvio que todo mundo fica muito chateado nesse momento, procurando respostas, né? Infelizmente a gente não tem encontrado, mas como eu falei, agora é ter cabeça tranquila para achar essas respostas, né? Tentar evoluir, tentar melhorar para a gente poder dar essa resposta para o torcedor, evoluir não só na Libertadores, temos um jogo complicado no domingo e semana que vem uma semana decisiva de Copa do Brasil no qual a gente tem que passar.
enfim, vamos conversar para tentar evoluir. Você acha que o Fernando Lázaro suporta essa pressão? Cara, se depender da gente, sim. Se depender da diretoria, acredito que sim. Mas a gente entende também a cobrança do torcedor, né? Óbvio que vem carente de título nos últimos anos. Eles sempre cobram muita entrega, muita raça. A gente tem conversado nesse sentido, batido nessa tecla, né? E como eu falo, não está faltando isso. Muito pelo contrário, quando a gente perde jogos, os números são ainda maiores, né? De esforço, de corrida. O que falta realmente é jogo, é criar mais situações de gol, criar mais triangulações. Isso a gente tinha no começo do Campeonato Paulista, né? E foi se perdendo com o tempo, e a gente tem que procurar a resposta do porquê perdeu. Fábio, por favor. Tinha que competir, tinha que brigar. Tentamos até o último, mas como eles fizeram um gol muito cedo, se fecharam muito rápido, seguraram o jogo e não conseguimos sair com a vitória hoje. Dudu, e mais uma vez você sendo dado na lateral, você sente à vontade nessa posição? Sim, tá precisando na lateral. Os dois, o Fagner ainda não sabe, né? Mas os dois estão machucados e onde eu tô aqui no Corinthians para ajudar e onde ele precisar eu vou estar. Um jogo contra o Remo, muita dificuldade, hoje também. Qual a dificuldade do time hoje? O Lázaro traz ideias claras para vocês, ou é dificuldade para entender o que ele passa? Fala um pouquinho desses bastidores que a gente não tem mais acesso não vendo treinos, mas qual a dificuldade dos jogadores do Corinthians hoje em compreender o Lázaro? Não, acho que não tem dificuldade nenhuma em compreender ele. Como eu falei, a gente tentou até o final hoje, criamos algumas oportunidades de gol, mas não saiu. Acho que agora é trabalhar e ver o que precisa melhorar e precisamos mudar esse cenário o quanto antes. Obrigado. Boa noite. Queria que você fizesse aí uma análise de tudo que está acontecendo, a situação do Fernando Lázaro, que falasse para o torcedor também, principalmente agora, depois da nota oficial da maior torcida organizada do Corinthians pedindo a saída dele. Bom, eu vou falar com todo e qualquer torcedor corintiano que assim como os mais de 35 milhões, 40 milhões, nós também estamos com o mesmo sentimento aqui de um pouquinho decepcionado, decepcionado por jogar em casa, onde tão forte sempre fomos, e não validar a estreia fora de casa que fizemos com o Liverpool, né? Hoje tínhamos a oportunidade de nos mantermos na liderança do grupo, infelizmente não, mas lembrar também que é a segunda rodada da Copa Libertadores da América. A gente não está aqui falando sobre uma possível eliminação, longe disso. A gente está avaliando um jogo que infelizmente o resultado não ocorreu, que não faltou empenho pelos atletas e que a gente avalia outros fatores projetando o que vem pela frente, que é um jogo difícil na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, e especialmente o jogo da volta da Copa do Brasil, que é uma competição que a gente vai com certeza gastar todas as nossas fichas para permanecer, respeitando um adversário duro e um placar infelizmente negativo. O Fernando, na qual é um profissional, assim como todos os demais, que a gente tem um respeito muito grande, hoje a gente era impossível de conversar muito, tamanha a dor de cabeça que todos nós estávamos, chateados, cabisbaixos. Ele foi para a coletiva com o Fausto, retornou, fechamos com os atletas e todo mundo foi para as suas casas. Então amanhã a gente volta a se reunir muito cedo, assim como todos os dias. Não tem uma reunião marcada amanhã de manhã, já é uma dinâmica natural de todo profissional no departamento de futebol chegar muito cedo para trabalhar, e assim a gente conversa e a gente escuta o Fernando um pouquinho, a gente pondera também aquilo que a gente viu, aquilo que a gente pensa e acredita para o futuro do clube, para tomar a melhor decisão junto com o nosso presidente. Agora, Alessandro, você é um cara bastante experiente, já viu o técnico saindo, o técnico entrando, e as coisas vão evoluindo, né? A gente sabe quando o dirigente começa a falar que o técnico está prestigiado, né? Você acha que está nesse ponto, o Fernando Lázaro, que está nesse ponto de já ter avançado essa situação do técnico balançar? Belo, eu entendo assim que talvez vocês procurem receber uma palavra que seja mais objetiva para um sim ou para um não nesse momento, mas não é necessariamente o que eu vim fazer aqui. Eu não deixaria de passar aqui para falar com vocês, assim como o nosso presidente, para falar com o nosso torcedor também, para reconhecer dessa decepção, dessa chateação, da não manutenção da liderança do grupo da Libertadores, que tem uma caminhada importante pela frente, e é aí que a gente precisa avaliar com muita calma, com muita segurança, e principalmente o respeito a qualquer profissional, especialmente ao Fernando, que não chegou ontem no clube, e por mais
jovem que seja, na própria carreira já mostrou também do potencial dele nas vitórias que liderou, mas a gente sabe de uma coisa e o quão difícil que o mais importante que a gente precisa nesse momento, que são os resultados. Olhando para o que vem na Copa do Brasil, nunca iniciar um campeonato brasileiro ruim, porque para um time grande é sempre muito complexo você ficar patinando logo no início dessa competição. Sobre a Libertadores, a gente tem uma trajetória importante pela frente, por mais negativo que tenha sido o jogo de hoje. Nós temos ainda mais um jogo em casa, para 2 saídas e um término em casa. Então, a Libertadores está começando. Infelizmente, deixamos de passar a oportunidade de sermos líderes da competição. Estreamos no Campeonato Brasileiro e vamos dar muita atenção a ele. E tem a parte mais importante disso, que é quarta-feira que vem, que daí a gente precisa estar emocionalmente, tecnicamente e fisicamente todos muito preparados para o desafio que a gente vai ter. Só para abreviar, você falou que não veio para cá dizer nem sim nem não para a pergunta objetiva que a gente está todo mundo fazendo, que é se o técnico vai ficar ou não, é isso? Que a gente tem que esfriar um pouco a cabeça na dela. Eu estou chateado assim como os atletas estão, o Fernando também, o presidente, todo mundo, o torcedor, então não se fala, o torcedor está muito mais chateado, se me perdoa a palavra, o torcedor está puto pra caramba. Mas a gente tem que ter razão nesse momento, avaliar bastante tudo que foi feito até o momento, o que projeta-se para frente, enquanto dificuldade, enquanto posicionamento que a gente quer que a instituição ocupe nas competições que disputaremos. Então não dá para chegar aqui para vocês e passar uma posição oficial do clube sem antes definir, principalmente com os profissionais. Qual é o limite para a permanência do Fernando Lázaro? É a mesma resposta que eu acabei de dar, né? Quando você faz uma pergunta assim, com todo respeito à tua pergunta, você está querendo uma resposta imediata, né? Então a gente está trazendo para vocês aqui que com cabeça fria e não nesse momento onde todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão vai ser tomada. Marcelo, eu queria, independentemente da situação dele, que você falasse do desempenho do time, que aparentemente desde que voltou ali da parada, as coisas parece que não estão acontecendo. Você concorda ou você acha que a crítica é muito pesada no sentido, ou você também não, vocês da diretoria também não estão gostando, porque o time parece ter perdido um pouco. O Guedes fala em perder a essência que estava vindo jogando, o time perdeu a essência. Eu queria que você fizesse análise também. Vamos lá, a gente infelizmente foi eliminado do Ituano e fica 21 dias trabalhando e estreia na Libertadores e faz por mais que o primeiro tempo não tenha sido um primeiro tempo convincente, o gol do Bolgana nos traz ali uma tranquilidade para depois fazer um placar mais elástico e estrear muito bem fora de casa, mas valorizar que uma estreia fora de casa é sempre muito complexa e grandes clubes não conseguiram. Agora, decepcionante foi contra o Remo, a gente sabe muito bem, nós não conseguimos produzir nada naquela partida, em todos os planos que ali tínhamos, seja ele tático, técnico ou físico, nada infelizmente conseguimos reproduzir e apagamos ali naquela derrota contra o Remo que tínhamos feito alguns dias atrás contra o Liverpool na estreia da Libertadores. Contra o Cruzeiro foi um jogo muito igual entre as duas equipes e pouquíssimas chances ocorreram e o Corinthians aproveitou. E hoje a gente teve bastante dificuldade contra uma equipe muito bem organizada, de um treinador que tem uma estratégia muito clara e já trabalha dessa estratégia há mais de 2 anos e meio. Então assim, para um clube como o nosso, oscilar é sempre muito complicado. A gente precisa, na verdade, de uma sequência positiva e dar sinais ali de que as coisas caminharão bem para uma disputa mais em alto nível naquela competição, porque você ganha uma, perde outra, ganha um, perde outro, fica um pouco complicado, o torcedor mesmo fica bastante inseguro com relação a isso. Então o que a gente tem conversado com os atletas e com o próprio Fernando é justamente isso, a gente precisa encontrar um melhor equilíbrio, uma melhor performance para trazer mais segurança nas ações dos atletas dentro do campo e principalmente o torcedor enxergar isso. Enquanto a gente não encontrar todos esses componentes ao mesmo tempo, a gente fica patinando, como vai lá, faz um grande jogo, depois faz um péssimo jogo. Não estou dizendo que hoje, por exemplo, nos aspectos comprometimento, entrega, não faltou de ninguém, todos os atletas se dedicaram ao máximo, nós tínhamos um adversário muito duro realmente. Então, é saber com muita frieza, analisar cada parte, cada partida no caso e cada momento, cada etapa desse recente momento nosso aí, do Liverpool para cá. Obrigado. Cara, a análise final aí, eu acho que é a parte mais interessante em relação ao Alessandro,
como ele conseguiu analisar perfeitamente, não diria perfeitamente porque ele não vai criticar o trabalho do Lázaro especificamente, mas como ele analisou os 4 jogos sem passar um pano, sem dizer assim que fizemos 3-0, maravilha, ou ganhamos do Cruzeiro, isso é espetacular, o time jogou muito bem. Não, ele foi bem ponderado nas 4 participações do Corinthians. Um jogo difícil contra o Liverpool no primeiro tempo, que salva com o Balbuena e o placar elástico, não produziu nada contra o Remo, chega contra o Cruzeiro, iguala um jogo com o Cruzeiro tem o seu técnico a período da intertemporada do Corinthians, ou seja, a gente tem um treinador que fez a pré-temporada, um campeonato paulista, uma intertemporada. O Cruzeiro igualou o jogo e hoje perdemos para o Argentino Júnior. O nosso querido Alessandro simplesmente não confirmou a permanência do Lázaro e devem definir nesta quinta-feira essa situação. Meus amigos, é isso aí. Se você curtiu, dá aquele like, se inscreve no nosso canal. Valeu, tamo junto. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.